Ao povo brasileiro. Da cidade da Guerra Revolucionária, nela estamos empenhados com todas as nossas forças no Brasil. A polícia nos acusa de terroristas e assaltantes, mas não somos outra coisa que não revolucionários que lutam à mão armada contra a atual ditadura militar brasileira e o imperialismo norte-americano. Nossos objetivos são os seguintes: ditadura militar, anular todos os seus atos desde 1964, formar um governo revolucionário do povo, expulsar do país os norte-americanos, expropriar firmas, bens e propriedades deles e de quem com eles colaboram, expropriar os latifundiários, acabar com o latifúndio, transformar e melhorar as condições de vida dos operários, dos camponeses e das classes médias, extinguir, ao mesmo tempo e definitivamente, a política de aumento dos impostos, dos preços e aluguéis, acabar com a censura, instituir a liberdade de imprensa, de crítica e de organização, retirar o Brasil da condição de satélite da política externa dos Estados Unidos e colocá-lo no plano mundial como uma nação independente, reatar ao mesmo tempo relações diplomáticas com Cuba e todos os demais países socialistas. Para combater a ditadura militar e atingir os objetivos aqui expostos, não recebemos do estrangeiro nem armas nem recursos financeiros. As armas são obtidas mesmo no Brasil, são as armas capturadas nos quartéis e tomadas da polícia ou são aquelas que utilizaram os revolucionários em toda a revolução, aquela libertas das forças armadas da ditadura como fizeram o capitão Lamarca e os valorosos sargentos, cabos e soldados que o acompanharam na retirada do quartel de Quitaúna. Esperamos que tais gestos continuem acontecendo e casos que sirvam de desmoralização dos gorilas e fortalecimento da revolução. Quanto ao dinheiro, é público e notório que os grupos revolucionários armados assaltam os bancos do país e expropriam os que enriqueceram e exploraram de forma brutal o povo brasileiro. Acabamos a lenda do ouro de Moscou, de Pequim ou de Havana. Os banqueiros não podem queixar-se, pois, só no ano passado, tiveram lucro de 400 bilhões de cruzeiros velhos, enquanto isso, o bancário ganha salário mínimo e ainda tem que trabalhar 25 anos para receber o dobro desse miserável salário. O governo, por sua parte, nada pode dizer, uma vez que um ministro corrupto como Andreasa tem apartamento no valor de 1 bilhão de cruzeiros velhos e recebe comissões das firmas estrangeiras. A ditadura nos acusa de atentados pessoais e assassinatos, mas não confessa que matou Edson Souto, Marco Antônio Braz de Carvalho, escoteiro, Nelson José de Almeida, o sargento João Lucas Alves e tantos outros patriotas. E não confessa que submete os presos aos suplícios do pau de arara, dos choques elétricos e outros que deixariam os nazistas envergonhados. Os meios que a ditadura militar brasileira emprega para combater e reprimir o povo são meios bárbaros e indignos, destinados a defender os interesses próprios dos militares no poder, os interesses dos grandes capitalistas, dos latifundiários e do imperialismo dos Estados Unidos. Ao contrário, os meios que os revolucionários estão utilizando para o combate à ditadura militar são legítimos e inspirados por sentimentos patrióticos. Nenhum homem honrado pode aceitar a vergonha e a monstruosidade do regime instituído pelos militares e suas forças armadas no Brasil. Responderemos olho por olho, dente por dente. A luta já começou. Há um ano de atividades de grupos armados, conseguimos castigar o inimigo que já lamenta seus mortos e, embora a contragosto, reconhece a existência da guerra revolucionária. Desde o início de sua atuação até agora, os grupos armados expropriaram os banqueiros nacionais e estrangeiros e as firmas seguradoras do capital, conturbando a rede bancária brasileira. E expropriaram os grandes comerciantes, as firmas imperialistas, o governo federal e os governos estaduais. Entre as ações já praticadas pelos grupos armados, inclui-se a heróica operação guerrilheira que libertou o sargento Antônio Prestes e os demais companheiros presos na penitenciária Lemos de Brito, em pleno Rio de Janeiro. O justiçamento do capitão norte-americano Charles Chandler, que veio da guerra do Vietnã para fazer espionagem da CIA no Brasil. É outra prova de que os grupos revolucionários armados estão atentos na defesa da nossa soberania e na preservação dos interesses nacionais. As demonstrações realizadas no país contra Rockefeller, especialmente no Rio, São Paulo e Brasília, em que tiveram papel saliente os estudantes, testemunha, por seu lado,
que os norte-americanos são repudiados no Brasil e só contam com o apoio da ditadura militar brasileira. Mas esta é uma ditadura cuja política de traição nacional se tornou por demais conhecida para ser encoberta ou camuflada pelos gorilas. A guerra revolucionária que estamos fazendo é uma guerra prolongada que exige a participação de todos. É uma luta feroz contra o imperialismo norte-americano e contra a ditadura militar brasileira que funciona como agência dos Estados Unidos dentro de nossa pátria. É a continuação da luta heróica de Che Guevara iniciada na Bolívia. É uma luta profunda, ligada à transformação da sociedade brasileira. Nossa luta de libertação do povo não pressa nem tem prazos. Não é uma quartelada, um golpe militar ou uma farsa para substituir, uns pelos outros, os homens no poder, deixando intacta a estrutura de classes da sociedade brasileira. Eis porque todos os grupos armados revolucionários que estão lutando devem prosseguir com a guerrilha urbana como temos feito sistematicamente até aqui, assaltando bancos, atacando quartéis, expropriando, intensificando o terrorismo de esquerda, justiçando, sequestrando, praticando em larga escala sabotagem para tornar desastrosas as circunstâncias em que o governo tem de agir. Devemos atacar por todos os lados com muitos grupos armados diferentes de pequenos efetivos, compartimentá-los uns dos outros e mesmo sem elos de ligação. A fim de dispersar as forças do governo na perseguição, devemos aumentar gradativamente os distúrbios da guerrilha urbana numa sequência interminável de ações imprevisíveis, e de tal modo que as tropas do governo não possam deixar a área urbana sem risco de desguarnecer as cidades. São essas circunstâncias desastrosas para a ditadura militar que permitem aos revolucionários desencadear a guerrilha rural em meio a um incremento incontrolável da rebelião urbana. Buscando a participação das massas na luta contra a ditadura militar e pela libertação do país do jugo dos Estados Unidos, nosso próximo passo deve ser a luta no campo. E esse será o ano da guerrilha rural. É esta a hora e a vez dos camponeses cujo instinto para o conhecimento do terreno, a astúcia para enfrentar o inimigo, a capacidade de comunicação com os explorados e oprimidos e os humilhados de todo o país, constituem uma arma certeira da revolução. Assumir o campo, enfrentar a luta pela terra, pela eliminação do latifúndio, expropriar os latifundiários, queimar suas plantações, matar seu gado para matar a fome dos famintos, invadir as terras, justiçar os grileiros e os norte-americanos envolvidos com os grileiros em compras de terras, levar ao fundo do país a mesma inquietação e o mesmo terror que já dominam os militares, os imperialistas e as classes dominantes nas cidades. Eis aí o objetivo a atingir na segunda fase da guerra revolucionária. Sem abandonar a guerrilha urbana, os grupos revolucionários armados devem com sua habilidade heroica ajudar o desencadeamento da guerrilha rural. Nossos esforços devem convergir para a construção e o reforçamento da aliança armada dos operários e camponeses e sua coligação com os estudantes, os intelectuais, os eclesiásticos e a mulher brasileira. Essa aliança é o grande pedestal da luta no campo e da guerrilha rural, de onde surgirá o Exército Revolucionário de Libertação do Povo. Tudo pela unidade do povo brasileiro. Abaixo a ditadura militar. Fora do país com os norte-americanos. As prisões anunciadas pela polícia em São Paulo, Guanabara e Minas não afetaram nossa organização, a Ação Libertadora Nacional. A polícia informou que os presos pertencem a vários grupos revolucionários e não os identificou com a Ação Libertadora Nacional. O noticiário da polícia não merece o menor crédito, mas, de qualquer maneira, devemos assegurar que a Ação Libertadora Nacional, até o momento, praticamente, está intacta. Isto não quer dizer que não tenhamos sofrido perdas. É impossível a uma organização revolucionária em plena atividade não sofrer prejuízos e quedas. O fundamental, porém, é que a espinha dorsal da Ação Libertadora Nacional não foi atingida. Tal fato se deve a que seguimos uma estratégia global e não estamos trabalhando pela montagem de um foco guerrilheiro. Quando se trata de um foco guerrilheiro, a sua descoberta pelo inimigo geralmente significa a derrota. Nossa estratégia, porém, visa a montagem de uma infraestrutura guerrilheira em todo o país e se baseia na guerra revolucionária e, contra essa, o inimigo nada pode fazer. A guerra revolucionária, no nosso modo de entender, abrange 3 fases: a fase da guerrilha urbana, a fase da guerrilha rural e a fase da guerra de manobras, quando surge o exército revolucionário.
A Ação Libertadora Nacional está pondo em prática o seu plano estratégico global e já atingiu a primeira fase da guerra revolucionária. Agora vamos passar à segunda fase. O funcionamento da Ação Libertadora Nacional tem sido ininterrupto até o presente momento. Criamos um pequeno poderio de fogo, temos expropriado bancos e jogamos o ônus da guerra revolucionária sobre os ombros da grande burguesia, expropriando seus bens e recursos. Tomamos de assalto a Rádio Nacional de São Paulo e levamos ao ar nossa mensagem revolucionária ao povo brasileiro. A ditadura militar encontra em nossa organização um opositor decidido, temos avançado com audácia e com cautela. Não desafiamos o inimigo e só agimos quando estamos certos do êxito. Não travamos combate em campo raso, atacamos e batemos em retirada decidida. Reconhecemos que somos infinitamente mais fracos do que o inimigo, não temos exército ainda e só agimos com pequenos grupos armados. Nossos grupos armados são separados uns dos outros. Muitas vezes não temos elos de ligação entre os grupos, a coordenação dos grupos só é feita por poucos elementos. Não juntamos, jamais, numa casa só, nem tudo o que possuímos nem todas as pessoas. Tudo o que fazemos é na base da guerra de movimento. Em nossa organização nem todo mundo conhece todo mundo e nem todas as pessoas conhecem-se entre si. Cada um só sabe o que diz respeito ao seu trabalho. Quem não seguir esses princípios na Ação Libertadora Nacional está sujeito a ser apanhado pelo inimigo e a fracassar. Todo militante da Ação Libertadora Nacional é obrigado a ser vigilante e a não deixar pistas para a polícia. É obrigado a não denunciar os segredos da organização e a não denunciar os companheiros do seu próprio grupo sempre que acabar caindo na prisão. Quando a polícia consegue prender algum revolucionário, é que esse revolucionário cometeu alguma facilidade e isso deve ser evitado. A polícia exagera os êxitos das prisões que realiza e a imprensa faz estardalhaço. Foi o que se viu com o MR8 e com Angra dos Reis. O povo não deve se impressionar com notícias de jornais e as informações da polícia. Em Angra dos Reis, o exército, a marinha e a aeronáutica perderam tempo caçando uma guerrilha inexistente. A guerrilha rural surgirá no momento exato e ao inimigo não é dado conhecer o que a Ação Libertadora Nacional está preparando e onde desencadeará o próximo golpe atacando a ditadura militar, o latifúndio e o imperialismo norte-americano. Nenhuma prisão acabará com a guerra revolucionária no Brasil. A Ação Libertadora Nacional prossegue lutando e prosseguirá sempre. Este ano será o ano da guerrilha rural.